Boa noite a todos e a todas. Então é um prazer estar aqui. Estava com saudade de falar em casa, né, na minha cidade. E a gente vai falar hoje sobre esse tema, Jesus finalmente chegou. A gente sempre tem no processo da existência aqueles momentos em que a gente sempre apela à intervenção divina, assim. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando, não? Será que Ele não vai entrar aqui no jogo e me ajudar a jogar essa bola? Quantas preces, quantos evangelhos, quantas orações, quantas pessoas eu já pedi isso, né? Por que demora? Por que não responde? Parece às vezes que a gente mandou um WhatsApp e ele não olhou ainda, né? É como se ele não tivesse nem visualizado. A sensação é que a gente está sendo ignorado muitas vezes. Então, a espera disso pode tirar a esperança da gente. A espera da ação de Deus na vida pode muitas vezes tirar a nossa vontade de continuar acreditando que Ele pode de fato acontecer. E essa desesperança ela pode ocorrer por dois motivos. Um é a gente achar realmente que Deus não vai fazer nada, porque Ele pode estar muito mais ocupado com outras coisas e Ele não tem uma possibilidade, ou Ele realmente está muito focado em alguma coisa. Ou uma outra crença que também é muito ruim é de que eu não mereço. Eu sou ruim, eu sou uma peste, sou muito mal, não presto, então não tem como. Ou então de que provavelmente tem alguma coisa que eu ainda não consegui fazer no meu processo evolutivo. Talvez existam algumas características que eu não desenvolvi e por isso que a coisa ainda não aconteceu. Então a gente tem três crenças: ou que Deus não vai fazer porque não quer, ou porque a gente não merece, ou porque a gente não atingiu ainda algum nível de compreensão espiritual que faz com que a coisa não tenha acontecido. De qualquer modo, esse desgaste dessa espera muitas vezes tira de muita gente a esperança. Acontece que quando a gente tem entendimento de que está servindo Jesus, isso pode parecer ainda pior. Em que sentido? Não, mas eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou devotado ao mal, eu não planejo destruir ninguém, eu não sou corrupto, eu faço tudo certinho, eu não sou uma pessoa que, além de não viver devotado ao mal, eu tenho uma tarefa no campo da fé, não importa qual seja a religião. Eu tenho uma tarefa no campo da fé, eu vivo uma experiência com Deus. E por que Ele não me escuta? Então, as passagens do Evangelho, elas são muito ricas para a gente ver a construção simbólica do relacionamento de Jesus com os discípulos e com os outros personagens todos que Ele encontra no Evangelho, para a gente perceber como é que isso pode ecoar no nosso dia de hoje, porque uma coisa que é muito clara quando você lê um texto da Bíblia, ou mesmo dos pré-socráticos, que são bem antes de Jesus, ou mesmo dos gregos, das tragédias gregas, até os dias de hoje, a única coisa que mudou mesmo assim, de forma nítida, foi as tecnologias que nos cercam. Mas as dores humanas, elas são as mesmas. E não importa se foi no passado, se é no presente, ou se eu estou num país de primeiro mundo, ou se eu sou árabe, ou se eu sou muçulmano, ou se eu sou judeu, não importa. As dores humanas são as mesmas. E as dores humanas, elas têm ganhado contornos específicos nesse momento. Porque a gente percebe que nós conseguimos avançar no que a gente diz respeito a aquilo que é externo a nós. O pacto civilizatório humano, apesar do discurso do caos, ele só avança. Evidência disso é que no século XVI, 15% da população da Terra, 15% da população do planeta morria por causa de guerras e violência urbana. Na metade do século passado, esse número caiu para 5% da população da Terra morria por causa de guerras e violência urbana. E no início desse século, esse número caiu para 1%. Em 2012, quando se começou a fazer uma estatística mais refinada, em 2012 morreram 56 milhões de pessoas. Desses 56 milhões de pessoas, 620 mil morreram por consequências de guerra, ataque terrorista e violência urbana. Numericamente, 500 mil pessoas morreram ao redor do mundo por causa de violência urbana, umas 117 mil por causa de guerra e 3 mil e alguma coisa por causa de ataques terroristas. Veja o número, em 2012, 620 mil pessoas morreram por causa de guerra, violência urbana
e ataque terrorista. Mas naquele mesmo ano, quase 1 milhão se matou. Isso significa dizer que, estatisticamente, eu corro mais risco no meu quarto, pensando com desesperança sobre a vida, do que numa rua em Bagdá. Naquele mesmo ano, 1.500.000 pessoas morreram por consequência do abuso do açúcar. Eu corro mais risco tomando refrigerante do que numa rua em Bagdá. Estatisticamente significa dizer que nós estamos cada vez mais controlando o ambiente social, mas o ambiente interno de nossas almas ainda continua muito caótico. E aqui tem uma passagem que é narrada no Evangelho de João, muito interessante, que é no capítulo 6, versículo 16 a 21, uma bem conhecida de nós, bem conhecida, inclusive de evangelização, que a gente canta até música para criança sobre essa passagem, que é quando, aqui a partir do capítulo 16, do versículo 16, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar da Galileia e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. De repente começou a ficar escuro e Jesus ainda não tinha chegado para ficar com eles. Então, naquele momento, quando ficou escuro, aí você sabe que aumenta a ventania, e levantou-se porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 a 30 estádios, viram que é uma distância, viram que Jesus andava sobre o mar se aproximando do barco e temeram. Primeiro, não reconheceram que era ele, mas ele lhe disse: sou eu, não temais. Então, eles de boa mente receberam do barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. A partir daqui a gente começa a interpretar um monte de símbolos do que isso representa. Primeiro que descer sozinho para uma empreitada, sem contar com a participação de Jesus, é algo que nos coloca em risco. E o que é descer sozinho? É que muitas vezes a gente acha que não precisa pedir. Coisas simples, acordar e dizer: esteja comigo ao longo do dia, onde eu for, o que quer que eu faça, vamos comigo nessa viagem, me inspira, me ajuda a estudar, me ajuda a dizer o que é preciso quando eu for conversar com alguém que eu estou com discórdia, para que não aumente a discórdia e para que eu consiga a paz. Contar com ele o tempo inteiro. A gente percebe que os discípulos, quando eles veem que o mar está legal, que o dia está claro, eles pensam: dá para ir sem ele. Quando o bicho aperta, aí eles começam a dizer assim: por que Jesus ainda não chegou? É como se a gente assim, não, para a vida normal, para a minha vida pessoal, fazer as coisas que eu faço, eu posso fazer sem contar com a ajuda do alto. Eu vou fazendo, mas aí quando vem a tempestade das escolhas, a gente começa a perguntar: por que ele ainda não está aqui? O que foi que houve? E aí a gente começa a ver que, fazendo um paralelo com a vida da gente, a gente começa a ter aquela sensação de que a gente já remou muito. Pensa aí, cada um de nós tem aqueles pontos cegos, né? Que a gente já remou, pelejou, tentou, fez um esforço incrível e não consegue, a sensação que a gente tem, sair do lugar. A gente já tentou todas as alternativas que a gente tinha, no entanto, a gente continua com um sentimento de desamparo. É quando a gente começa a perceber que isso gera um certo aprendizado. O aprendizado seria: em muitos momentos, para não dizer em todos, em muitos momentos você deve contar, pedir a ajuda do alto. Você deve pedir a ajuda de Deus. Só que a gente primeiro tenta muito só. E quando a gente finalmente entrega, a gente entrega achando que não merece. A gente entrega assim meio vacilante. Eu acho sempre clássica aquela cena de Ghost, quando o Whoopi Goldberg vai entregar aquele cheque à freira, né, que ela vai entregar, ela só entrega porque o Espírito diz que ele tem que entregar, senão ela ficava para ela, né? Ela entrega e quando a freira pega, ela fica naquele, segurando o cheque, a freira segurando. A gente entrega mais ou menos assim para Deus. A gente entrega, quando ele pega, a gente, não, deixa eu tentar de novo, do meu jeito. Claro, ele é cavalheiro, é de uma gentileza a toda prova, ele devolve, tenta novamente. Por quê? Porque primeiro ele não está com raiva porque você está tentando do seu jeito. Porque ter raiva seria um Deus egocêntrico, com um ego humano extremamente limitado, coisa que ele não tem.
Ele deixa porque primeiro ele sabe, essas experiências, elas geram crescimento. Mas é claro que se você quiser que ele esteja com você desde o começo, vai ser mais rápido. E aí, a gente começa a ver o seguinte: entrar sozinho na barca. É o momento em que as tempestades, elas são consequências das escolhas que a gente faz. Na hora de escolher o que fazer, parece que a gente não precisa consultar Deus. Na hora que dá problema, isso é comum com aquela fase natural, completamente natural, da adolescência, em que o filho começa a tentar ter o seu próprio modo de vida. Então, muitas vezes, aquelas regras que os pais têm, na melhor das intenções, começam a dar uma sensação de aprisionamento. É quando você diz assim, não vá por aí, não vai dar certo, eu já passei por isso. Esses conselhos todos não servem. Vocês sabem disso, né? A gente ouve, mas não segue. E quem já é pai e mãe diz, mas percebe que parece que não funciona. A pessoa tem que quebrar a cara, é incrível. Especialmente porque nessa época, a gente tem uma sensação de que está pronto. Normal, até ontem você estava trocando minha fralda, até ontem você amarrava meu cadastro, fazia o 8, até ontem você penteava meu cabelo, agora eu consigo pentear o cabelo, fazer o cadastro, estou pronto para o mundo. Sentimento de poder é incrível, põe frente a qualquer coisa. E aí você está conversando com um monte de amigos seus que passa pela mesma sensação de que a família está aprisionando. Eu lembro que eu dizia para minha mãe que ela tinha vindo no mundo para destruir a minha vida. Você veio no mundo para destruir a minha vida. Lembro, perguntava, você não cansa de repetir não, para mim as coisas? Ela disse, desde o segundo dia que eu cansei. Eu disse, por que você diz? Porque você não muda. Você não gosta de ouvir isso? Gosto não, detesto. É tão simples, muda que eu não falo. E mãe diz de forma pausada, né? Mãe diz assim, tira essa toalha molhada da cama, pelo amor de Deus. Desliga esse computador, faz alguma coisa que preste na tua vida, vê se dá pra gente. Que é aquela coisa pausada. Quem é esse menino? Na frente da criatura, o cara nem sabia quem era mais ele, tão nervoso que ficava. Isso presta, isso estuda, bem assim, né? E aí quando não funcionava, porque é natural, porque a gente escuta, mas não faz, aí a mãe apela para chantagem, normal. Você quer que eu morra? É um clássico da mãe. A outra é, eu vejo a hora eu tenho um AVC nessa casa. A outra é, eu vou ter um ataque cardíaco. E tem aquela ameaça que é a ameaça da abdução do ET. Eu queria sumir dessa casa. Eu queria passar um mês ausente para ver se vocês sobreviveriam sem mim, né? O quarto vira um buraco negro onde tudo some, nada funciona. Mas a gente tem uma sensação de que a gente pode. Então é natural que nesse momento a gente queira experimentar. Só que Deus, como Ele é bem mais equilibrado que nossos pais, óbvio, né? Ele deixa, vai lá filho pródigo, pega teu cavalo, pega metade do que é teu e dá teus pulos, vê como é que tu se sente. Viva a experiência da vida. Não existe um sentimento de um Deus que vai punir porque você experimentou. É você que se pune porque você vai encontrar leis que estão estabelecidas e que não vão mudar no mundo só para satisfazer seu ego. Então você vai encontrar essas leis e vai aprender ao burlar como funciona o sistema. E esse aprendizado ele é importante, ele é necessário. Por isso que esse Pai amoroso deixa a gente experimentar bem. Mas Jesus, como representação desse amor, Ele está perto. Perto para quando a gente finalmente diz assim, ajuda dos universitários, por favor, aqui não dá mais para mim. E aí, o que a gente percebe é que naquele momento a gente talvez ache que a opinião do alto não importa para a decisão que eu vou tomar. É muito comum, por exemplo, quando você toma alguma decisão na adolescência, você achar que tudo que meus pais tinham de me dizer já a vida já disseram, não aguento mais, e é uma decisão que eu vou tomar sozinho. Normal. Muitos pais, por exemplo, na política do politicamente correto, dizem que não invadem a privacidade dos filhos. Não, eu não entro no computador, eu não vejo o telefone, eu não entro nas redes sociais.
E é engraçado, porque é contando com essa sua atitude politicamente correta que do outro lado da internet, pedófilos e criminosos de todas as espécies invadem o computador, invadem o smartphone. Porque no mesmo ano em que 620 mil pessoas morreram por causa de guerra, ataque terrorista e violência urbana, e quase 1 milhão se matou, 1 milhão sumiu, foram sequestradas por tráfico internacional. Meninos e meninas, crianças e mulheres adultas. Então existe risco. Mas eu acho que eu já estou pronto. Eu vou. Acontece que às vezes começa a ter onda. Às vezes fica escuro. Eu não consigo dominar. E olha que quem estava nos barcos, nesse barco aliás, quem estava nesse barco eram pescadores. Eles tinham experiência. Eles viviam a vida inteira naquele mar pescando. Eles já devem ter passado. Mas tem hora que as escolhas que a gente faz, elas vão além das situações que a gente já tem treinamento para poder saber como sair delas. E é o que a gente sente simbolicamente nessa passagem do Evangelho de João, a história quer nos dizer. Mesmo eles sendo pescadores, eles vivendo no mar da Galileia, eles estavam naquele barco, mas chegou um momento em que, porque foram sozinhos, porque estava tudo aparentemente tão bem, como é que podia ficar de repente tão ruim? Fugiu do controle até de quem vivia daquilo. Então, às vezes, até aquilo que eu faço muito bem pode não significar nada quando eu faço escolhas que podem atrapalhar a minha existência. Então, o inesperado acontece, né? Aquele processo lá, durante os percursos que a gente vai, a gente pensa naquele mar tranquilo. Não, eu já fui, eu já fiz isso antes, eu sei como é. Um amigo meu me falou, a gente acha que não vai ter problema, mas acontece. E é muito comum que a vida apresente surpresas, inclusive porque a gente está testando as nossas possibilidades de qual é o repertório que eu tenho para agir em circunstâncias como essa. Eu estou num processo de crescimento e de evolução. Mas existe uma palavra nesse texto que é a palavra-chave da interpretação desse texto, que é na narrativa do Evangelho de João, quando diz assim: Jesus ainda não havia aparecido para estar com eles. Ainda. Ainda revela duas coisas. No caráter humano, ainda revela assim: Jesus estava atrasado. Ele ainda não tinha chegado. Sabe há quanto tempo eu estou remando? Sabe há quanto tempo eu estou implorando? Há quanto tempo eu estou gritando? Há quanto tempo eu estou chorando no meu quarto? Há quanto tempo eu estou fazendo evangelho? Há quanto tempo eu estou lendo? Mas Jesus ainda não apareceu para resolver essa questão comigo. Nesse caráter humano a gente pensa assim: está atrasado. É um sentimento comum. Enquanto mais estava calmo, beleza. Mas agora que ele ficou agitado, ainda não chegou. No começo eu não precisava, e agora ainda não chegou. Muitos de nós que estamos aqui hoje, sentados, ou vendo pela internet, deve estar com muita coisa na vida, se perguntando por que ainda Jesus não chegou. Por que ainda não apareceu? E é interessante notar porque muitas questões têm a ver com o que a gente ainda não conseguiu fazer. Eu tenho um amigo que ele tem uma competência muito grande para ganhar dinheiro. A vida financeira dele fluía a toda prova. Ele começou, o projeto familiar dele. Era uma pessoa muito capaz, muito convincente, pessoa de boa convivência, de bom trato, uma pessoa extremamente simpática, sabe que todo mundo gosta, fulano é 10. E é óbvio que esse poder de sedução ajudava naquilo que ele fazia. O negócio que ele fazia, ele conseguia então muitas coisas, casou, teve os primeiros filhos e aí começou a ganhar realmente bem. E naquele processo todo, obviamente, ele começou a perceber o quanto ficava fácil aquela atratividade de comercial também virar uma atratividade sexual. E ele começou a ter vários casos. E esses vários casos começaram a interferir na paz, na harmonia do lar. E uma sequência de coisas que ele não consegue explicar, de repente ficou escuro e vieram ondas, ele perdeu absolutamente tudo que tinha. E passou a viver naquela vida que muitos de nós vivem assim, bem só para pagar as contas, inclusive às vezes atrasando as contas, né?
E aí ele começou a perceber durante um processo que realmente talvez tenha sido essa atitude dele de desrespeito com a esposa, com a família, que tenha criado circunstâncias contrárias, porque ele tinha habilidade, ele era capaz, ele tinha conseguido do nada, ele nasceu pobre, mas ficou bem de vida. Então talvez seja exatamente isso. Aí meio que bateu uma compreensão e ele parou de ter casos. E ele me contou isso. E eu disse, sinceramente, eu acho que você parou de ter casos porque não tem mais dinheiro para sustentar mais de uma. Do jeito que você está aí, se você voltar a ganhar dinheiro, você trai na primeira semana que você começar a ganhar dinheiro de novo. E foi exatamente o que aconteceu. Com o tempo, ele começou a refazer, ele começou a construir a vida de novo, começou a ganhar dinheiro, mas foi muito rápido. Imediatamente estava com um caso. E eu lembro que nessa época, ele tentou me convencer que os textos evangélicos aprovavam a poligamia masculina, claro. Que a esposa dele não podia, obviamente, fazer isso. E eu disse assim, é sério, tu está sentado aqui na minha frente, perdendo tempo, tentando me convencer que você quer distorcer o evangelho para você se sentir confortável com o que você está fazendo. Você tem que arcar com as consequências que você está fazendo. Agora, distorcer é pior do que trair tua esposa. É uma traição ainda muito pior. Então vai viver tua... O que aconteceu com ele? Faliu de novo. Mas de lá para cá também nunca mais aconteceu nem caso, nem dinheiro na vida dele. Acho que, como o Papai do Céu gosta muito, ele diz, bom, já entendi qual é o esquema aqui. Eu preciso manter ele assim, bem pagando as continhas do mês, porque se passar R$1, a coisa desanda. Então, às vezes, é o que eu ainda não fiz, que explica porque ainda não está como eu quero. Que movimento é esse? Cada um de nós sabe no fundo, no fundo. Porque a grande questão é que a gente gosta ainda de fazer coisas que comprometem nosso processo de crescimento emocional. Porque a gente só faz porque a gente gosta. Essa é que é a verdade. Ninguém faz obrigado. Há um prazer naquela burla que a gente na hora que está fazendo, ou por condicionamento, a gente sente, mas que é seguido de um desprazer que vem. Por quê? Porque a gente que está aqui hoje, por exemplo, sentado, ouvindo falar de Jesus, vamos combinar, a gente já tem um nível de compreensão que nos coloca no advento de uma crise. Porque não pensem que uma pessoa que não tem compreensão de moralidade, ela entra em crise porque faz o mal, não. Se você, por exemplo, nunca fez uma coisa ruim e vai fazer, você vai se dar mal. Porque para fazer o mal tem que ser muito bom. Tem que ter competência e know-how naquela ruindade. Se você for fazer, você não consegue, você é denunciado na primeira vez. Como você já está num nível de compreensão de relacionamento com Deus muito próximo, a punição chega na primeira tentativa para que você não fique errando sequencialmente. É porque, na verdade, a gente já está no nível de cartão de débito. E tem gente que está no cartão de crédito. Quem já está no relacionamento e uma compreensão com Deus, assim que passa o cartão é debitado na conta. Quem não fica no crédito, rotativo. Quando vem aquela lapada, falência total da alma, entendeu? A misericórdia divina vem e resgata o indivíduo. Mas a gente que já tem uma compreensão sobre o Evangelho de Jesus e procura viver essa experiência, a gente entra em crise. E essa crise gera um sentimento de eu não mereço que Jesus chegue ainda. Não mereço, porque eu não mudei um comportamento que eu já sei que não tem sentido. Então, eu não mereço. E esse sentimento de não merecer também é respeitado por Jesus. Ele não invade, ele não impõe, ele propõe. E é preciso que a pessoa acredite que mereça. Então, a gente começa a ver a vida pessoal desandando. Tem gente que é nessa área, quando nem todo o esquema, ou a vida financeira que não funciona, ou então a saúde que começa a ficar comprometida. E a gente se pergunta, por que Jesus ainda não apareceu? Por que ele ainda não chegou? E de repente,
esse ainda revela uma coisa fantástica. O ainda na visão limitada humana, amedrontada, que não merece, que não fez o que devia ter feito, com todo aquele discurso de autoacusação, é o ainda de que ele não vai vir. Mas o ainda significa espiritualmente que ele não chegou ainda, mas vai chegar. Então, se você ainda está em dor, saiba que ele ainda vai chegar e sanar a sua dor. Só que esse processo, ele é surpreendente. A gente sempre fica tentando racionalizar a relação com Deus, imaginando como ele vai chegar na vida da gente para resolver. E a gente pensa baseado no que a gente planejou como solução da gente, só que Deus, ele é muito mais capaz. Então não tenta entender como é que ele vai resolver, porque tem hora que você diz assim, não tem solução. É assim que as pessoas que se matam pensam. Não tem solução. Eu vou sair do cenário da vida. Não consegue imaginar que Deus é surpreendente. Você observa que é muito comum a gente ver no relacionamento de Deus com as pessoas no Evangelho, que Ele sempre chega já no finzinho, quando você não está mais aguentando. Vocês já perceberam vários personagens assim, todos os textos, quando já está... Tem até uma história muito curiosa que dizem que faz parte da biografia de Santa Teresa d'Ávila, né? Que ela ela ajudou milhares de almas na Europa naquela época, e ela sofria perseguições. Um dia ela está lá abrindo orfanatos para crianças, ela vai andando, vê uma tempestade, o rio enche, ela cai, está quase se afogando, e fica, Jesus ainda não chegou. Quando ela está quase se afogando, ele chega. Aí ele diz assim, tá vendo, Teresa? Aqueles que estão comigo podem passar por tudo que é dificuldade, pode quase morrer, mas eu chego no final. Aí ela disse, é por isso que tu tem tão poucos amigos, Senhor. Porque dizem que ela era bem humorada, aquele humor sarcástico, né? E aí a gente vê assim, a gente percebe, naquela situação, do ponto de vista racional, humano, era o seguinte, Jesus tem que pegar outro barco para resgatar a gente. Jesus tem que lançar uma corda, porque ele já estava um pouco perto da praia, para puxar a gente. É o racional. Aí como é que Jesus chega? Andando no mar. Não é o esperado. A ajuda de Deus não é racional, como aqui alguém vai nos socorrer. Portanto, ainda não chegou e não vai ser como a gente imagina. Vai ser muito mais surpreendente, porque a gente não consegue imaginar as muitas formas que Deus age. Sempre de forma surpreendente. Então a solução oferece na narrativa é que ela é surpreendente, fora do que a gente conhecia, e ao mesmo tempo é no final. E por que no final? Por que não no começo? Vamos pegar algumas histórias. Uma que eu gosto de citar muito é a da mulher adúltera. Mulher adúltera, ela vai ser apedrejada. Vem aquela multidão, com todo aquele esquema que a gente sabe, político, de tentar fazer uma pegadinha com Jesus. Se ele apedrejar, a gente mostra que ele não é tão bom. Se ele não apedrejar, ele descumpriu a lei da Torá publicamente, a gente já prende e mata, logo acaba com esse cara que está perturbando o ambiente. Então, isso aí era o esquema político da jogada dos fariseus que estavam levando a mulher. Mas a multidão que estava seguindo estava alheia a essa manipulação política e estava seguindo o comportamento das massas, da gente julgar, como as pessoas fazem na internet. Julgar e vamos apedrejar, que é aquele movimento catártico, né? Eu tenho um monte de coisa ruim, mas alguém fez uma coisa errada, eu vou jogar a pedra nessa pessoa para me livrar do movimento meu de coisa ruim. Então, quando a mulher vem chegando, imagina, por que ele deixa a multidão chegar perto dela? Ela fica nos pés dele, a multidão vem. Imagina que ele poderia ter feito assim. Ele poderia ter 3 opções de salvar a mulher. E a narrativa dessa parte do Evangelho, na cinematografia de todos os filmes que eu já assisti de Paixão de Cristo, é sempre Jesus irritado com a multidão. A mulher cai nos pés dele, ele fica lá rabiscando o chão, quando a multidão chega ele faz um olhar de julgamento e raiva.
que não combina com a personalidade descrita dele pelos evangelhos. Então ele podia ter feito 3 coisas para evitar que a mulher fosse apedrejada. Ele poderia ter jogado a capa da invisibilidade de Harry Potter sobre ela. Ele tinha capacidade de fazer isso. Ele poderia ter, para quem andou sob o mar da Galileia, ele poderia ter feito a mulher flutuar a uma altura que as pedras não a atingissem. Se ele controlava a lei da gravidade, isso para ele também era batata. Ele que transformou água em vinho, ou seja, modificava a condição atômica dos elementos da natureza, poderia transformar as pedras em areia. Mas ele não faz nada disso. Ele deixa chegar até o fim. E aí o aprendizado é para ela mesma e para a multidão, porque quando ele pergunta para a multidão, ele gera aquele comportamento de fraternidade pela sombra. Se você fez diferente dela e nunca errou, joga. Então, como todo mundo começa a refletir sobre a própria vida, faz aquele flashback e sente-se aí, joga as pedras. O que acontece? Ela e a multidão estão no mesmo lugar. E aí não há como julgar. E a gente na queda se torna irmão, fraterno. Para a própria mulher, como para nós, chegar perto do fim significa dizer o seguinte: que ele não tira das pessoas o aprendizado que as próprias escolhas que nós fazemos vão gerar na nossa vida. É uma intervenção cirúrgica quando necessária, porque conta com um filho que é capaz de fazer escolhas inteligentes, e quando essas escolhas não são inteligentes, ele precisa sentir o preço dessas escolhas para aprender com essas escolhas, e quando chega a um ponto que isso pode colocar em risco a própria existência, ele chega junto. Observe para aqui quem já passou por bullying na infância, por favor, levanta a mão. Quem já recebeu apelido quando era guri aqui no colégio. Coisa comum, né? Chegava no colégio, chamavam a gente. Eu era carinhosamente chamado de tamborete de forró. E um dia eu cheguei em casa para minha mãe, né, procurando a intervenção. Primeiro você vai tentar resolver só. Cheguei perguntando assim: mãe, estão me chamando de tamborete de forró. Aquela coisa de um menino chorando, estão me chamando de tamborete de forró, aquela coisa todinha. E minha mãe, com aquela psicologia clássica dela, fez: e você é um tamborete? Eu disse: não, então está resolvido. Pronto, problema nenhum. Você não é tamborete, para quem vai ficar irritado? Primeiro é o choque. Depois o que eles querem é que você se irrite. Se você se irritar, eles vão ficar chamando. Se você conseguir passar 3 dias ignorando isso, aí não vão chamar mais. E o que é que acontece? Você vai para o colégio, passa 3 dias ignorando, mas não é fácil, porque a vontade é de matar a pessoa. Ainda bem que aqui não tem porte de arma no Brasil, senão a gente ia ter um monte de cena naquelas dos Estados Unidos, né? Então você, depois de 3 dias, ninguém mais consegue tirar a sua paz e pegam o próximo colega. E você, às vezes, como não é muito evoluído, passa a fazer a coisa que fizeram com você. Começa a chamar apelido com o outro. Né? Daí a importância de evangelizar as crianças, porque elas precisam entender que mais importante do que fazer uma aula sobre pluralidade dos mundos habitados é saber como viver com a pluralidade dos amigos respeitosamente. Não adianta eu ter um filho que conhece todo o evangelho e na escola é uma pessoa que se comporta agredindo os mais fragilizados. Não aprendeu nada. Mas acontece que a gente vive nossas experiências e chega um ponto que não dá, aí sim, Jesus está próximo. Veja, quando fica bem difícil a situação, ele está muito perto já. E ele chega de forma surpreendente. Ele aparece na última hora e a gente lembra de Moisés, né? Moisés sai do Egito, vai caminhando, procurando umas veredas no deserto, e de repente está lá, o mar na frente, né? E vem Faraó com o exército atrás. Aí ele apela para quem? Para Deus. Aí ele abre o mar e o povo passa. E ninguém esperava que ele abrisse o mar. Era mais fácil aparecer um monte de barco, não era? Era mais fácil, sei lá, soterrar nas dunas o exército de Faraó, né? Faz algo surpreendente. Sempre você vai ver
que é fora do convencional e fora do racional para a gente. E a gente vê Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, tem uma imagem sobre um pai cuidadoso que é muito bonita, é quase poética, para não dizer que é poética mesmo, que é a forma como ele se refere a Deus conversando conosco, quando diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. A gente lembra aqui da Pegadas na Areia, aquela poesia que o Acorde musicou, que a gente muito conhece, que geralmente o cara estava lá com Jesus andando e depois só tem 2 pares, ele reclama: não, mas nessa hora você estava, caidaço, eu te levei. Não existe momento nenhum de abandono, nunca, de um Deus onipresente, onipotente e onisciente, e ainda assim é muito pouca compreensão do que a gente tem de Deus, mas pluripotente em todas as características que a gente possa definir ainda com as limitações humanas. Não existe omissão nem ausência, existe a ausência que a gente provoca de Deus na vida da gente. Existe a própria omissão, o afastamento de Deus por não se achar merecedor. E aí cada um de nós tem o nosso calcanhar, que a gente vai ter que pensar: onde é que eu erro sempre? É no dinheiro? É no sexo? É na vaidade? É na egolatria? Onde é? Onde é que eu não estou conseguindo estar pronto, ou fazendo um movimento que eu ainda não fiz, para que Jesus ainda não tenha chegado para me ajudar nesse processo a resolver? Então é importante que a gente não perca muito tempo em imaginar como é que Deus vai agir na nossa vida. Não fica tentando imaginar, porque a gente é limitadíssimo. Não fica tentando imaginar a solução que Ele vai provocar, porque vai ser diferente do que você imaginou. Apenas desenvolva um processo para que Ele se aproxime. Mas é difícil quando você acha que não merece. Às vezes você acha que não merece, porque eu tenho defeitos. Então está difícil, né? Porque quem aqui não tem? Aquela mulher tinha e ele deixou de acolhê-la. A multidão inteira tinha. Ele faz que a multidão reconheça para poder humilhar. Ele acolhe. A samaritana tinha. Ele acolhe. Todos os personagens. Aliás, os personagens, em grande medida, que Jesus encontrou no Evangelho, eram pessoas que no nosso julgamento de hoje são bem piores do que a gente já é. Elas estão, do ponto de vista moral, abaixo do que a gente sente como conquista. Vai comparar a mulher adúltera, a samaritana do poço, Zaqueu. Tipo assim, você é espírito de luz perto desse povo. No entanto, Jesus acolhia. Mas eles fizeram um movimento de eu mereço. Apesar de não estar pronto, de não ser perfeito, eu decidi que agora eu quero fazer esse movimento de encontro, eu quero que chegue até mim, eu quero esse desenvolvimento. A gente chega num momento como esse, de fim de ano, de Natal, e a gente começa a ver o quanto as pessoas ainda têm uma visão do Evangelho infantilizada, né? Emmanuel nos mostra que movimento Jesus provoca quando a gente deixa Ele de fato entrar na nossa vida. Existe um texto de Emmanuel chamado O Homem com Jesus. O Homem com Jesus, ou seja, o homem por ele mesmo e o homem com Jesus. Ele vai dizer sempre que regozijai-vos sempre. Ele vai fazer uma análise de Paulo em Filipenses. No Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. E aí Paulo diz em Filipenses, e Emmanuel vai dizer: com Jesus ergue-se o homem das trevas para a luz, porque ele é a própria representação da verdade que nos tira da ignorância. É um processo, mas cada movimento de intimidade, de relacionamento, de compreensão vai nos tirando das trevas para a luz. Ele nos tira da inércia para o serviço, quando diz que
boa parte do que tem que ser feito para solucionar a nossa vida é um trabalho que tem que ser feito por nós e não pode ser delegado ou terceirizado. Precisamos fazer um movimento para alcançar o que desejamos. Ele nos tira da ignorância para a sabedoria, no sentido de não conhecimento da lei, ignorar a lei, e ao conhecer a lei, entender como funciona e saber como andar. Eu só sei como andar no trânsito se eu conhecer as leis, senão eu bato o carro. Eu preciso passar por esse processo, por essa etapa de conhecimento para me movimentar. Saímos do instinto para a razão. Saímos da força, de tentar fazer com que a coisa aconteça do jeito que eu quero, usando força, para o direito, ou seja, para o que é justo, mesmo que seja contra os meus interesses, mas que seja o que é justo. Então a gente sai, por exemplo, do jeitinho da corrupção comum de todos para fazer o que é justo para todos, mesmo que vá contrário àquilo que eu quero. A gente sai da violência para o entendimento, mais uma vez abrindo mão da força para poder chegar a um diálogo fraterno. A gente sai da tirania para a compaixão. Tirania quando eu quero me impor para você, quando eu quero impor o meu grupo para você, e compaixão é quando, mesmo não concordando com a forma como você vive sua vida, tendo a compaixão de amá-lo apesar disso mesmo. Eu não tenho que excluir um grupo da sociedade que vive uma experiência que eu não concordo, eu tenho que respeitar as muitas possibilidades, mesmo discordando. Isso é compaixão. A gente sai do ódio para o amor, a gente sai da posse mentirosa à procura de bens imperecíveis. É quando a gente começa a dar valor àquilo que realmente fica de forma duradoura e não aquilo que passa muito rapidamente. Nós saímos da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. Se é para vencer à custa do outro, eu prefiro perder. Leve, vence, tome, é seu. E fique em paz. Da palavra vazia ao verbo criador. E quando a gente pensa em palavra vazia, a gente pensa em todo o vazio que tomou conta das redes sociais hoje no mundo. Quando vários estudos se debruçando sobre as consequências desse evento que é recente na história humana, no psiquismo e na vida emocional das pessoas, só tem demonstrado a grande tragédia que tem sido para muitos de nós, especialmente pelo uso sem bom senso de tudo isso. Quantas pessoas simplesmente têm o prazer de postar ou de dizer tudo o que pensa de forma odiosa, como a gente viu recentemente em alguns episódios com relação a um casal de atores que adotaram uma menina negra e tudo que aconteceu, vocês sabem muito bem. As pessoas têm uma vontade de colocar esse verbo vazio. A gente sai da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento. E observe que todos esses movimentos que Emmanuel está colocando aqui para a gente não são antagônicos, é um processo. Sair da aflição para o contentamento não é deixar de estar sentindo problemas, é entender a finalidade do processo de aprendizado que muitas vezes os problemas nos trazem. E aí eu simplesmente vivo a experiência não com sofrimento e desespero, mas com a compreensão de que eu plantei, preciso colher para plantar algo diferente da próxima vez. Porque na verdade eu estou apenas colhendo as consequências de escolhas que eu fiz. Então nesse momento o desespero não ajuda em nada, não torna mais célere, mais rápido nenhum movimento, muito pelo contrário, dificulta tudo. Esse movimento de desespero é um movimento de autoacusação, de autopunição. Tá vendo, idiota? Olha o que você fez com sua vida, imbecil. Agora sofra, você merece. Eu acho é pouco. Isso ajuda em quê? Diga aí. Enquanto eu estiver com esse psiquismo, como é que Jesus vai chegar? Ele ainda fica distante, respeitando o meu estado de desrespeito por mim mesmo. Então, esse momento de sair da aflição para o contentamento, esse movimento é um processo, né? Do lodo à glória. O homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu a humilhar-se por nós. Ele faz a pergunta, ele nem diz. É mais ou menos, você tem noção do que pode acontecer com sua vida se finalmente você devotá-la a Ele?
Não tem como imaginar. Porque também é surpreendente o que pode ser feito. Assim, nesse momento em que muitos de nós podem até estar com sentimento de angústia em dezembro, muitas pessoas curtem o Natal. Eu particularmente adoro o Natal. Eu acho a época do ano mais gostosa, mais bonita, adoro. Mas muita gente se sente triste, se sente abandonado, se sente infeliz. Muita gente pensa que é um jogo de hipocrisia, de consumismo. Muita gente acha que é somente Papai Noel, luzinha chinesa em árvore de Natal. Mas é muito mais que isso. É muito mais. Aquele que gerou todo esse movimento que as luzes nas cidades tentam imitar debilmente, anuncia para nós que um dia, quando quisermos e fizermos o que ainda não fizemos, Ele chegará de modo que não precisaremos de luz externa, porque estaremos emanando por Ele e através dele em nós a luz do nosso próprio ser. Muita paz a todos.